você vai vestir a sua armadura. Para você lembrar um pouquinho, que eu sei que aqui nós temos gente crente já há muito tempo, outras pessoas agora começando. Eu quero que possa passar com você lá em Efésios, para você ver um pouquinho a questão da armadura. Efésios 6, 10. Eu peço um pouquinho de rapidez dos irmãos para a gente não perder tempo. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor e fortalecidos em Jesus. Com a vida de Jesus. Ser de Jesus. E na força do seu poder. É ser cheio do Espírito Santo. Poder do mundo. E ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você vai ver uma hierarquia de maldade nesse verso. E aí ele diz aí, portanto, por causa desses espíritos malignos, ele diz: tomai toda, não é parte, é toda a armadura de Deus, para que possais, quer dizer, que você tem poder, condições de resistir no dia mal. Paulo não está preocupado no dia que vai tudo bem, porque está tudo bem. Paulo fala para tomar armadura, para você ficar em pé no dia que as coisas estão mal. E depois de teres vencido o quê? Vencido algumas coisas. Depois de ter vencido tudo. Não glória a Deus ainda. Você vai vencer tudo. Amém? Paulo não fala que você vai vencer alguma coisa. Paulo diz que você vai, depois que você vencer tudo que você está passando, você ainda vai permanecer o quê? Inabalável. Eu posso ouvir glória a Deus aqui? Inabalável. Olha aqui. Não sai, não mexe. Não faz. É uma rocha. Inabalável. Não vai ter isso. Ele queria bonito, não vai ter isso. Ele queria contigo, não vai ter isso. Ele queria ajuda, não vai ter isso. Mas meu pai e minha mãe não estão aqui, não vai ter isso. Mas meu irmão, minha irmã não está aqui, não vai ter isso. A pastora não está aqui, não vai ter isso. Porque você está com toda a armadura de Deus para resistir o diabo sozinho. Está com você, porque você não precisa de muleta, você não precisa de, como chama aquele negócio quando braço de muleta mesmo, né? Você não precisa disso para sua fé crescer, para você orar, para você jejuar, porque você jejua sem ninguém mandar, você ora sem ninguém pedir, você se rende aos pés de Jesus, independente se tem louvor ou não tem, a sua alma é uma alma sadia, porque você está curado, você foi curado pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Você é um novo homem, uma nova mulher, poderoso em Deus para executar suas obras. Pode vir o inferno inteiro, pode vir o diabo, seus demônios. Você tem toda a armadura e a palavra que diz para você vencer tudo, para você conseguir tudo e ainda você ficar inabalável, lutar e falar: ai, eu estou tão acabado que agora de uma semana para eu dormir. Inabalável, acabou a luta? Manda mais. Glória a Deus. Manda mais. Porque nem cansou, nem foi fichinha, nem fez cócega. Levanta sua mão e fala assim: eu quero ser um gigante espiritual.
Em nome de Jesus. Nesta noite, Deus me fortalece pelo poder do Espírito Santo. Amado Senhor. Aqui para vocês compreenderem o que é toda essa armadura, que alguns que eu sei que estão aí, bebês na fé, e diz assim, 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, que é a Bíblia, ler a Bíblia, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, e eu vou aqui frisar de novo que é todos, não é alguns, é todos os dardos inflamados do maligno. Se você estiver de bem com Deus, colocando toda essa armadura, preste atenção, existe uma condição de imunidade espiritual. Você vai conseguir apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fazendo isso com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica, orando em algum tempo? Não, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também Paulo pede por mim, para que lhe seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com trepidez, etc, etc. Olha aqui para mim, só quero dizer para você, muito mais que eu queria falar nessa noite, mas eu creio que o que foi falado até aqui, se você pôr em prática, você já vai conseguir mudar a sua vida. Às vezes, irmãos, é melhor 5 minutos de pregação e você guardar, sair e falar, eu vou pôr isso em prática, do que você ouvir um sermão de 1 hora de teologia, de tantas coisas, você não pôr nada em prática. Porque a Bíblia diz que Deus vai nos julgar por aquilo que a gente ouve e que a gente não pratica. Que aquilo que mais verdade a saber, mais vai lhe ser cobrado. Hoje, Deus está convidando toda a igreja, desde o mais novo que está aqui, uma criança de 8, 9, 10 anos, adolescentes, jovens, casais. Deus está dizendo, me busca. Há possibilidade, nós temos imunidade espiritual, a ponto, diz aqui a palavra, de nenhum dardo afetar a nossa fé. Mas isso acontece quando a gente tem uma perseverança na oração. E oração é todo dia. Oração é todos os dias. Buscando a Deus, ouvindo o que você está falando com Deus. Tem gente que fala e não sabe nem o que falou, e ouvindo da parte de Deus a resposta. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que a gente muitas vezes faz de Deus um orelhão, né? Que a gente vê Deus assim, só vê Deus com a parte da orelha, né? E a gente vai lá e fica, falando, e a gente esquece que Deus também tem a boca para responder. E Deus quer começar a responder para essa igreja todas as indagações e dúvidas. O que eu faço? Para onde eu vou? O que vai ser da minha vida? Deus está querendo ensinar a você o melhor caminho para a sua vida, para que você seja sempre uma bênção.